Mariano assegura a Ida de que Esperança não tem mais interesse em Rubens. Mayra aconselha a Ida a se distanciar de Mariano e questiona se ela beijou Mariano mesmo sabendo que ele é amigo de Esperança. A Ida manifesta indignação por Teresa ter ido fofocar com Mayra, afirmando que Teresa está tentando instigar uma briga entre elas. Mayra relata que Teresa veio oferecer apoio e informar que terminou a amizade com Esperança. Genoveva está beijando Rubens em sua casa quando a Ida é anunciada. Teresa diz a Joana que tudo está indo mal desde que se casou. Joana aconselha não se preocupar, pois casou-se com um homem que ama e poderá viajar para qualquer lugar em sua lua de mel. Teresa se alegra ao saber que Roberto está envolvido com outra mulher. Mariano pede a Paloma que o apoie para conseguir os donativos necessários para os postos de saúde. Paloma promete que indicará alguém para ajudá-lo. Teresa agradece as flores enviadas por Arthur e se desculpa por ter excedido nos gastos. Arthur reconhece que não estabeleceu um limite para os gastos de Teresa. Teresa informa que pagará suas despesas com seu próprio salário e também ajudará seus pais. Arthur insiste em fornecer um valor mensal para Teresa. Mariano diz a Paloma que chegou à conclusão de que não vale a pena continuar lutando por Teresa. Mariano relata que ele e Teresa namoraram por muitos anos e estavam economizando dinheiro para o casamento, mas Teresa tinha outras prioridades e acabou com o noivado. Teresa mima Arthur e diz que se contentaria em fazer uma viagem rápida com ele. Joana, Regina e Armando visitam Teresa e Arthur. Arthur oferece a casa para que os sogros possam morar com eles. Teresa alega que seus pais estão acostumados com a sua independência. Arthur insiste que eles poderiam morar na casa dos fundos e pede que Regina e Armando pensem antes de tomar uma decisão. Paloma pede a Martim para instruir Mariano a conversar com o diretor do banco sobre o apoio aos postos de saúde. Em particular, Teresa repreende Arthur pelo convite que fez a seus pais, argumentando que eles vão envergonhá-lo. Arthur não se importa com isso e afirma que não quer que os pais de Teresa continuem vivendo na mesma vila que Mariano para evitar que Teresa o veja. Teresa reclama porque Arthur parece outra pessoa após o casamento. Paloma se surpreende ao saber por Aida e Genoveva que Arthur cancelou a viagem de lua de mel. Esperança procura Teresa para se desculpar pelo que aconteceu no casamento. Teresa mente que esse foi um dos motivos de discussão entre ela e Arthur, levando ao cancelamento da lua de mel. Roberto admite para Joana que ficaria feliz ao saber que ela está com ciúmes dele. Esperança explica para Teresa que ela e Hernan foram ao casamento para evitar que Mariano fizesse um escândalo. Arthur ouve a conversa e agradece a Esperança. Teresa e Arthur prometem sempre conversar para evitar discussões. Teresa finge para Arthur que vai tentar convencer seus pais a morarem com eles. Joana nega sentir ciúmes de Roberto. Armando tenta convencer Regina a aceitar a oferta de Arthur, enquanto Regina não tem certeza de que Teresa os quer por perto. Teresa adverte aos pais que por nenhum motivo os quer morando com ela e Arthur. Chateado, Armando pergunta a Teresa por que ela não os quer por perto. Teresa afirma que gostaria que eles fossem morar com eles, mas diz que Luísa reside na casa, Fernando vive lá e ainda está para chegar a mãe do Fernando da Espanha. Paloma comenta com Arthur e Rubens que precisa de um contador e Arthur indica um que trabalha para ele e Rubens. Paloma conta para Arthur que Teresa e Mariano planejavam se casar e afirma que os viu aos beijos há cerca de 3 anos. Teresa oferece dinheiro aos pais. Regina recusa, enquanto Armando aceita, dizendo que vai guardar para uma emergência. Regina pergunta a Teresa se ela acha que algumas notas vão compensar a falta de carinho. Teresa lembra que Regina foi a primeira a recusar ir morar com ela e Arthur. Regina explica que não quer incomodá-los, mas sabe que Teresa não os quer por perto porque não os considera à sua altura. Teresa não nega e humilha Regina, dizendo que lutou muito, enquanto a mãe se conformou em ser uma lavadeira. Teresa segura a mão de Regina, impedindo-a de dar um tapa.
Regina deseja que a vida não cobre Teresa pelo que ela está fazendo. Teresa pergunta onde está escrito que se deve idolatrar alguém só por ser sua mãe. Regina argumenta que ela e Armando se sacrificaram para que Teresa se desse bem e não para que os desprezasse. Aurora confidencia a Heitor que, devido ao abandono de sua própria mãe, ela duvida que alguém possa se apaixonar por ela, sentindo a necessidade de encontrá-la para curar suas feridas. Teresa comunica a Esperança que precisará se distanciar dela até que as coisas se acalmem. Ao testemunhar Aurora chorando, Mariano oferece seu ombro para que ela desabafe, mas Aida os interrompe, então Aurora telefona para Martim. Furioso por não encontrar Teresa em casa, Arthur sai em busca dela pela vila. Luísa diz a Fernando que é necessário tentar ajudar o casal, mas Fernando sugere que ela não se envolva onde não é chamada. Aida se voluntaria para ajudar Mariano a conseguir donativos para os postos de saúde. Aurora avisa Martim de que agora em diante dedicará seu tempo somente a ele e aos estudos. Aurora rejeita uma ligação de Mariano. Ao deparar-se com Mariano na vila, Arthur avisa que está dando um jeito para que Teresa não o veja mais. Mariano confirma que ele e Teresa estiveram próximos de se casar. Arthur questiona por que Mariano tentou impedir o casamento e até onde sua relação com Teresa foi. Mariano sugere que Arthur pergunte à própria esposa. Arthur insiste que Mariano se mantenha afastado de Teresa. Mariano deixa claro que não tem interesse em Teresa, mas se ela o procurar, ele não se afastará. Arthur reafirma que Teresa é sua e Mariano não entende por que Arthur faz tantas perguntas se ele está tão certo disso. Aida e Mayra reúnem-se com o contador das empresas, solicitando que ele envie todos os relatórios diretamente para elas. Regina informa Arthur que Teresa já partiu e pede que eles se esforcem para fazer o casamento dar certo. Teresa visita Aurora e a encontra com Martim. Teresa convida Aurora para sair, mas esta prefere ficar com o namorado, deixando Teresa furiosa. Em um restaurante, Martim confessa a Mariano que aceitou ajudá-lo a conseguir os donativos para evitar que Aurora fizesse isso. Paloma entrega alguns documentos a Arthur e tenta se reaproximar dele, convidando-o para ir até sua casa, mas Arthur recusa o convite. Teresa depara-se com Paloma e Arthur no escritório. Paloma parte imediatamente e Teresa reclama por Paloma não aceitar ter perdido Arthur. Arthur, por sua vez, questiona se ela aceitou perder Mariano e se dormiu com ele, causando a indignação de Teresa. Arthur relata que Paloma testemunhou Mariano e Teresa se beijando quando Teresa ainda trabalhava para ele. Teresa argumenta que na época ainda não estava namorando Arthur e aquilo não teve significado para ela. Teresa menciona que Mariano expressou desejo de casar-se com ela e chegou a oferecer um anel, mas ela recusou e pediu que ele a deixasse em paz, contudo Mariano persiste com sua obsessão. Teresa lamenta que Arthur confie mais em Mariano do que nela. Trancada em seu quarto, Teresa se vê indecisa, pois não sabe o que Mariano disse para Arthur. Teresa recusa-se a abrir a porta do quarto para Arthur e ele ameaça arrombá-la. Luísa tenta acalmar o irmão, mas ele pede que ela vá buscar a outra chave. Teresa decide abrir a porta, disposta a esclarecer tudo. Aurora pede a Heitor que guarde ou faça o que desejar com o broche que Mariano deu a ela, pois está determinada a se apaixonar por Martim. Mariano assegura a Martim que entre ele e Aurora existe apenas um sentimento de amizade. Teresa sugere a Arthur que vão perguntar diretamente a Mariano até onde chegaram na relação. Heitor devolve o broche para Aurora, sugerindo que ela mesma o descarte se desejar. Enquanto ainda está com Mariano, Martim recebe uma ligação de Aurora e assim que Martim se retira do restaurante, Mariano recebe uma mensagem de Aurora agradecendo por se preocupar. Teresa e Arthur comunicam a Luísa e Joana que estão indo procurar Mariano para esclarecimentos. Rubens tenta persuadir Mária e Aida a interromperem a revisão dos documentos das empresas, mas elas mantêm-se firmes. Genoveva assegura a Paloma que será prejudicial para Arthur se ele continuar casado com Teresa.
Aida informa Rubens que agora será ela quem vai gerenciar os negócios de Mayra. Mayra ressalta que no dia seguinte a procuração de Rubens será cancelada. Rubens reclama por ser excluído de todos os negócios de Mayra, mas Aida confessa que a cada dia ele a decepciona mais, ao contrário de Mariano, a quem ele tanto despreza. Teresa e Arthur dirigem-se à casa de Mariano para esclarecer se ele e Teresa tiveram relações íntimas. Ramon critica Arthur por expor a intimidade da esposa. Mariano responde que, apesar da maneira como Teresa rejeitou o anel de noivado e o humilhou na igreja, sente pena de vê-la nessa situação. Mariano garante que não se importaria com seu passado se fosse seu marido.